ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Hajime minasan, alguém quer descar? Como vocês estão? Já faz um bom tempo que eu não faço nenhuma ministração, que eu não faço nenhuma pregação. Acredito que faz aí um mês, né? Que eu não prego nenhuma vez, ou seja, mais de um mês. Ou seja, folguei aí umas 4, 5 vezes e não fiz nenhuma ministração. E eu sempre dizia que ia estar toda a minha folga fazendo uma ministração, então tô devendo aí. E hoje na igreja, domingo, eu pensei, meu Deus, estou te devendo pregação. E o que eu vou pregar sobre hoje? E eu sempre tenho algumas mensagens em mente para ministrar, falar, mas é sempre bom aquilo que o Espírito Santo de Deus quer pra gente. Mesmo que muitas das vezes ela pareça do nada, porque às vezes Deus quer falar algo novo, que ainda não foi falado, que ainda não foi ouvido, que ainda não foi ensinado e que ainda não foi aprendido. E Deus quer ensinar esse algo muitas das vezes. E Deus me levou lá no livro do Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1. Capítulo 1, versículo 1 do Gênesis diz a seguinte palavra: No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Em hebraico está escrito Bereshit bara Elohim. Mas eu quero formar uma base sólida nesta palavra princípio. No princípio. Por que eu gostaria de formar uma base sólida no princípio? Enquanto eu estava na igreja, eu fiz um pequeno esboço daquilo que Deus quer falar com a gente. E hoje eu quero falar de princípios, né? Todo mundo tem os seus princípios. Todo mundo tem os seus princípios. É aquilo que inicia algo. Princípio é aquilo que dá a existência a início de algo. Por exemplo, tem pessoas que têm o princípio cultural. Tem pessoas que têm o princípio, aleluias, como eu posso dizer, mais pessoal. Por exemplo, princípio cultural. Barba, cabelo, chapéu, social. Por exemplo, os pastores usam terno e gravata na igreja, não porque eles são obrigados, porque terno e gravata não prega, terno e gravata não ora, não faz jejum, não faz nada disso. Então, terno e gravata não vai levar para o céu. Tem muitos engravatados aí que tem nada a ver. Então, questão de usar terno e gravata é um princípio que alguém trouxe e estão levando, ou seja, eles não são obrigados, é um princípio. Teve um início e eles mantêm esse princípio, eles são moldados e modelados nesse princípio. Ou seja, a barba é um princípio. Tem pessoas que não usam barba por questão de princípios. O meu princípio é barba. Quer ver eu só falar e tirar a barba já me dá nojo. Eu fico enojado, tenho vontade de vomitar. Só em questão de eu pensar do meu rosto sem minha barba. Isso é um princípio meu. Isso é o meu princípio. É algo da qual eu não posso permitir desfalecer esse meu princípio, né? E Deus respeita princípios. E Deus tem seus princípios. E qual foi o princípio de Deus? A princípio de Deus foi a criação. Deus iniciou o mundo, a vida, com um princípio. E qual foi o princípio? Criação. Então nós já vamos iniciar aqui o primeiro princípio. Deus me deu 7 princípios. O primeiro princípio é criação. Porque sem a criação nada existiria. Por exemplo, hoje os carros existem porque teve alguém que foi o primeiro. Teve o princípio, teve a iniciativa, então houve um princípio nos carros.
Hoje os carros, a estética, a tecnologia, houve assim um princípio. Então, a criação foi um dos princípios do mundo, onde tudo foi criado, moldado, modelado com um objetivo. Princípios levam a objetivos. Quem não tem princípios também não tem objetivos. Porque é impossível você ter algum objetivo se não tiver algum princípio. Ou seja, você é tipo uma folha seca vagando pelo vento. Porque você não tem uma base, você não tem um princípio, você não tem um início, você não tem um foco, você não tem um início, você não está pensando no que na onde eu vou chegar, na onde eu quero estar. E para você chegar onde você quer, você tem que iniciar. Então você precisa ter um princípio. E o princípio é criação. Por exemplo, eu posso ter um princípio de criação. Qual é o meu princípio de criação que eu posso trazer para minha vida? Por exemplo, eu quero ter um corpo mais saudável. Meu princípio: vou malhar, vou me exercitar. Eu quero ter um princípio mais intelectual. Vou estudar. Ah, eu quero aprender 7 línguas. Qual que é o princípio? Meu princípio é: eu quero estudar 7 línguas, vou estudar uma língua por semana. Então, meu princípio é organizar, focar cada língua um dia, cada estrutura de estudo. Posso usar filmes sem legenda. Por exemplo, vou estudar inglês, então vou assistir filme em inglês sem a legenda do inglês, porque a legenda atrapalha. Por exemplo, eu não vou entender nada de inglês se eu assistir um filme em inglês. A legenda tá lá para você entender o que eles estão falando. Só que a legenda vai atrapalhar você a trabalhar a sua audição. Ou seja, você vai trabalhar a sua audição, sua mente vai se exercitar mais, vai forçar mais, seu cérebro vai doer um pouco, vai ser mais cansativo, mas você está trabalhando um princípio de estudo. Você quer aprender inglês de qualquer jeito. E muitas das vezes a legenda vai atrapalhar você pegar a pronúncia correta das palavras. E muitas das vezes, no contexto do filme, algumas palavras que você já sabe, você pode pegar ali um gancho. Você entende uma palavra, uma outra palavra, começa a entender pequenas frases. Isso já é uma ajuda nos estudos. Então você tem um princípio. Vou criar alguma coisa para me estudar. Vou criar uma rotina para me treinar. Vou criar uma rotina de dieta. A criação é um princípio. E todos nós precisamos ter um princípio de criação quando nós queremos algo, quando temos um objetivo. Quando Deus criou os céus e a terra, ele teve um objetivo. E todos nós, quando formos ter um objetivo, nós temos que ter um princípio. É impossível nós termos objetivos se nós não termos princípios. Porque a gente pode até ter um objetivo, mas se nós não tivermos princípios, os nossos objetivos não serão alcançados. Pelo contrário, nossos objetivos podem nunca ser alcançados, podem nunca chegar. Por quê? Porque não seguimos um princípio que vai nos levar a alcançar aquela situação da qual nós almejamos. E com Deus não foi diferente. Ele teve um princípio. Criou o quê? Criou o céu, criou a terra, depois criou a luz, fez separação de águas, trouxe a terra do mar, trouxe a porção seca, criou vegetação, criou os animais. Imagine se Deus não tivesse princípio e ele criasse os animais antes da vegetação. Os animais iam se alimentar de quê? Iam morrer de fome. Por quê? Porque primeiro criou os animais, depois vai criar o que os animais vão comer? Não, primeiro ele criou que os animais vão se alimentar, para depois criar os animais. Os animais vão se alimentar disso aqui, e agora eu vou criar os animais específicos para aquilo ali. Cada um com seu tipo, e cada um com seu tipo, cada um de uma maneira diferente, mas eles vão se alimentar disso, um vai se alimentar disso, outro vai se alimentar daquilo, cada um vai ter a sua alimentação. Então, teve um princípio e foi seguido esses princípios. Então, depois que Deus criou tudo, os céus, a terra, os animais, Deus foi lá e criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e foi um dos princípios. E colocou ali, disse que ele
cuidar da terra, lavrar da terra, dos animais e tudo mais. Só que, infelizmente, houve um princípio muito triste na história do mundo. A história do mundo teve um princípio muito infeliz. E qual foi esse princípio infeliz? A queda. O segundo princípio da história da humanidade foi a criação. O segundo princípio da história da humanidade é a queda. Adão pecou. Mas espera aí, não foi Eva que foi enganada, que comeu a fruta proibida e levou para Adão depois comer a fruta proibida e Adão não sabia, e ambos comeram juntos e ambos seus olhos foram abertos. Então, não importa. A responsabilidade era do homem. Era o homem que tinha que cuidar. O que Eva estava fazendo lá sozinha? Onde é que estava Adão ali sozinho quando Eva conversava com a serpente? E por que Adão aceitou? São coisas que nós talvez nunca saberemos, mas podemos saber na eternidade. Mas a questão é que houve um princípio de queda. Mas antes da queda veio a curiosidade. Já viu aquela expressão que a curiosidade matou o gato? Pois é, a curiosidade fez a humanidade cair em pecado. Porque Eva ficou curiosa, se aproximou da árvore, se aproximou do fruto, e toda aquela curiosidade gerou uma conversa com um réptil, com Satanás, que fez ela achar que aquilo era bom e desobedecer a Deus e trouxe a queda da humanidade. Um princípio errado. E temos também que observar a queda. A queda da humanidade foi um dos princípios da história do mundo, da história da humanidade. Houve um princípio. Houve uma pessoa que iniciou uma maldição hereditária na humanidade. Adão e Eva. E este foi o segundo princípio, a queda. E a Bíblia diz bem claro que todos estão destituídos da glória de Deus, ou seja, estão cortados da glória de Deus, estão longe da presença de Deus, estão condenados e fadados ao inferno. Mas a Bíblia também diz que, por causa de um homem que trouxe o pecado ao mundo, veio um homem que trouxe a salvação e a redenção ao mundo. Então houve um princípio de queda. E por isso que todos nós pecamos, erramos e caímos. Infelizmente, é um princípio ruim e podre que todos nós temos. Mas a humanidade, a história da humanidade continua. E entra um outro princípio, um princípio muito importante, chamado misericórdia. Depois do princípio da criação, vem o princípio da queda e agora o princípio da misericórdia. Quando Deus chega no Éden, sabendo que Adão e Eva haviam pecado, e pergunta e questiona por que eles pecaram, e o homem ali deixa de ser homem, vira um banana, e além de assumir a bronca e bater no peito, eu comi porque eu quis, porque eu achei que era bom, porque eu estava com curiosidade para saber qual era o gosto e o sabor. Além dele assumir a responsabilidade de homem, ele tira toda a sua bagagem e joga para a mulher. Então, Jeová, foi a mulher que você me deu. Tá vendo aquela mulher ali? Foi a mulher que você me deu. Automaticamente Adão colocou a culpa em Deus e na mulher. Foi o Senhor que me deu aquela mulher. Então a culpa é sua. Eu comi porque o Senhor me deu aquela mulher me fez comer. Aquela mulher me fez comer a fruta, mas a culpa é sua. Era isso que Adão estava falando. E Deus disse, então, é minha culpa? Então, já que é a minha culpa por você ter pecado, pode deixar que eu vou resolver essa situação. Naquele exato momento, Adão e Eva poderiam morrer.
mas o princípio de Deus, a misericórdia, entrou em ação. E Deus, colocando o seu princípio de misericórdia na humanidade, expulsou Adão e Eva do Éden. Espera, Deus expulsou Adão e Eva do Éden. Por quê? Misericórdia. Porque do lado da árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim não tinha só uma árvore. No meio do jardim tinha duas árvores. Duas árvores no meio do jardim. Uma delas era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A outra árvore era a árvore da vida. Hoje está lá na glória, lá no céu, como nós vimos no livro de Apocalipse. Mas antes esta árvore estava aqui na terra, no jardim do Éden. E a expressão da Bíblia é: para que eles não comam também da árvore da vida e sejam eternos, vamos expulsá-lo. Então Adão e Eva foram expulsos do Éden por misericórdia. Porque Adão e Eva, se comessem do fruto da vida eterna, eles seriam eternos. E sendo eles eternos, a humanidade estaria condenada para sempre, sem nenhuma redenção. Os anjos pecaram, por serem eternos, não existe redenção para os anjos. Então, sendo os anjos eternos, eles não têm redenção. Por isso já estão todos condenados. E a humanidade tem redenção? Tem redenção. Por quê? Porque a humanidade não é eterna. A humanidade teve a queda, mas não se ficou eterno, não virou um espírito eterno, porque a morte é eterna. Ou seja, o ser humano precisa morrer por causa do pecado. É a consequência do pecado. Mas ele pode viver? Sim, pode viver. E quem dá a vida? O próprio Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário. Foi um ato de amor, redenção, para a salvação da humanidade. Então, a humanidade, para não ser condenada com os demônios, sendo a humanidade eterna como os demônios, Deus expulsou eles para que eles continuassem humanos, para que viessem a conhecer a morte, a consequência do pecado, mas sendo eles sinceros, arrependidos e seguissem a Cristo, teriam a redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Então, o princípio de Deus em misericórdia foi a expulsão do Éden, para que eles não comessem da árvore da vida eterna. E o quarto princípio é uma promessa. Por que é uma promessa? Porque Deus prometeu uma redenção. Deus fez uma promessa de redenção. E essa promessa de redenção vem antes da expulsão, onde Deus disse para Eva: do seu ventre vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Isso era uma promessa que se cumpriu lá no Calvário, quando Jesus Cristo foi crucificado, onde a cabeça de Satanás foi esmagada, ele totalmente derrotado, e a humanidade foi salva, libertada pelo sangue de Jesus Cristo. O princípio da promessa. E Deus vem sempre prometendo a vida, a salvação, a libertação. Nós vemos esses princípios várias vezes na Bíblia, com Noé construindo a arca, com Abraão sendo escolhido, com Israel sendo tirado do Egito, com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Promessas. Promessas. Deus é Deus de promessas e Ele cumpre todas as promessas. Então a humanidade vive um princípio de promessa. A promessa da redenção, que não vai levar a humanidade à condenação, mas elas podem ser salvas pelo sangue de Jesus Cristo. E o quinto princípio é o princípio da redenção. Somos redimidos. Tem até um hino da harpa que diz:
somos redimidos sim pelo sangue carmesim, é o sangue de Jesus. O princípio da redenção está em Cristo, que veio após a promessa. Aleluia! Nós vamos da descendência de Noé, a descendência de Abraão, a descendência de Isaac, Jacó, a descendência de Davi, a raiz de Jessé, Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Lá no livro de Mateus, o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aleluia! Porque o pecado faz separação, mas Jesus Cristo faz a junção e a união do homem e Deus. Jesus Cristo é perfeito. O princípio da redenção, onde nós somos redimidos pelo sangue de Deus. Onde pelo fato de nós crermos em Jesus, em que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a única salvação, a única solução, a única libertação, o único que pode salvar a humanidade da destruição eminente, se nós cremos que Jesus Cristo é o único, nós seremos salvos. Nós seremos redimidos. Nós seremos restaurados. Sexto princípio, juízo. Quando eu disse redenção, nós estamos vendo a dispensação da graça. Um tempo de graça. Há mais de 2000 anos vivemos na graça pelo sangue de Jesus Cristo. Mas existe o princípio do juízo. Que princípio de juízo é esse? Deus é amor, mas é justiça. Deus é fogo consumidor que vai consumir tudo. Deus não deixou de ser justo só porque Ele é misericordioso. Não vai achando que Deus não vai agir com justiça por causa da sua misericórdia. Muitos podem achar Deus injusto porque nós somos pecadores, porque Adão e Eva foram pecadores. Deus é justo. E onde está a justiça de Deus? Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você acha mesmo que um homem sem pecado, sem mácula, sem nenhum mal no mundo, um homem que só fez o bem, você acha mesmo que um homem merecia morrer do jeito que ele morreu? Você acha mesmo que Jesus merecia morrer do jeito que ele morreu? Não. Aquilo ali era a justiça de Deus sobre mim e você, nos purificando todo mal, todo pecado, toda imundícia. Então Deus é justo e vai vir juízo sobre a terra. O juízo de Deus vai vir sobre a terra. A igreja de Jesus Cristo será tirada dessa terra. E quando esse dia chegar, o próprio Jesus de misericórdia, de amor, bondade, é Ele mesmo que irá executar o juízo contra a humanidade. Lá no livro de Apocalipse, onde da boca de Jesus sairá uma espada aguda que irá ferir as nações. As nações se levantarão contra Jesus e haverá multidões de corpos mortos, porque irão perder esta luta contra Jesus. E os anjos dos céus ajuntarão todas as aves dos céus para comer as carnes dos mortos que se rebelaram contra Jesus Cristo a partir do toque da sétima trombeta. Porque o toque da sétima trombeta é bem claro em dizer que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando a sétima trombeta tocar, Apocalipse capítulo 21 vai se concretizar e irá iniciar o milênio. Lá em Malaquias capítulo 4, diz que a carne da humanidade irá se desfalecer como se fosse esterco, e o sangue como pó. O juízo de Deus é terrível. O juízo de Deus será derramado na humanidade em 7 taças. E essas 7 taças serão cheias das uvas do lagar da ira de Deus, onde o próprio Jesus Cristo irá esmagar essas uvas.
E Apocalipse capítulo 21 diz que as vestes de Jesus estão salpicadas de sangue, que é ele mesmo que pisa no lagar da ira de Deus, das uvas que foram vindimadas em Apocalipse capítulo 14. O juízo de Deus virá sobre o mundo. É um princípio que irá acontecer. É um princípio que logo chegará na humanidade. E temos o sétimo e último princípio da história da humanidade: a eternidade. A eternidade é uma realidade. Morreu, acabou. Nem. Não. Morreu, segue-se o juízo. Ah, morreu, acabou. Não, não morreu, não acabou. A morte é só o começo. A morte é só o início. Ou da alegria eterna, ou da tristeza eterna. Ou nós vamos estar ao lado de Jesus na redenção, salvação, alegria eterna, ou nós vamos estar nas trevas exteriores, onde o fogo não se apaga e onde haverá gritos, dores e rangeres de dentes por toda a eternidade. Para onde você vai depois que morre, vai depender da sua decisão antes de morrer. E uma decisão sincera. A Deus você não engana. Você pode me enganar com a sua aparência externa. Eu posso te enganar com a sua aparência externa. Mas eu não posso enganar Deus, porque Deus não olha por fora. Ele olha por dentro. Deus te vê por dentro. Deus sabe como você é aí dentro. Não importa quantas pessoas você consegue enganar. A Deus você não engana. Você pode até enganar o diabo. Você pode até fazer o diabo de bobo. Você pode até conseguir enganar o diabo. Mas a Deus não engana. Não mesmo. E o princípio da eternidade. Desde quando Deus criou a humanidade, Deus já tinha em mente fazer a humanidade eterna, assim como Ele é eterno. Só que o pecado trouxe a morte à humanidade. Mas a redenção em Jesus Cristo traz a vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque a luz veio ao mundo, e a condenação do mundo é esta: amaram mais as trevas do que a luz. Já que quer viver a treva, já que prefere as trevas do que a luz, a sua eternidade será nas trevas. Mas preferiu a luz, sua eternidade será na luz. E a luz do mundo é Jesus Cristo. E a eternidade. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E todo aquele que tem o nome escrito no livro da vida passará a eternidade em luz, alegria, paz, bondade, misericórdia com Deus. Estes são os 7 princípios da humanidade: criação, queda, misericórdia, promessa, redenção, juízo e eternidade. Tudo isso teve um começo e terá um fim. E qual é o fim da eternidade? O fim da eternidade é um caminho com Deus ou com o diabo. Porque a eternidade não tem fim. E olha que interessante. Foi o próprio Deus que criou a eternidade. Antes dele, nenhum Deus se formou, nenhum Deus se fez. Por isso que ele é o Deus dos deuses. Não importa se no mundo existe bilhões de deuses. Pode existir mais de 1 bilhão de deuses no mundo. Mas o Deus dos deuses tem nome: Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo que fez os céus e a terra.
Guarda essa palavra. Guarda esses 7 princípios. Porque a história da humanidade já passou pela maioria desses 7 princípios. A história da humanidade já passou pelo princípio da criação. A história da humanidade já passou pelo princípio da queda. A história da humanidade já passou pelo princípio da misericórdia. A história da humanidade já passou pelo princípio da promessa. A história da humanidade já passou pelo princípio da redenção. A história da humanidade vai passar pelo princípio do juízo. Nós já vivemos 5 princípios, faltam 2. A humanidade vai passar pelo princípio do juízo. E a humanidade vai passar pelo princípio da eternidade. Ou nas trevas, ou na luz. A decisão é sua.